Vocês têm Vale no portfólio, não tem Petro. Mas por que Vale e não Petro? Qual o rancor no coração que você tem com relação às estatais? Nenhum. Na Rancor a gente não tem nenhum. A gente tem exatamente ali uma percepção, né? Eu vou falar de Petro, você fala de Vale, tá Tá. combinado? Então, na realidade é o seguinte, né? Olhando, analisando, né, uma petróleo, nós entendemos dentro desse mundo que a gente está vivendo que é um excelente negócio, né? Só ver as margens das empresas, né? A gente vê que principalmente a Petrobras tem um custo de produção cadente, né? Quando a gente olha empresas de commodities, o que a gente olha efetivamente, a gente está muito mais preocupado com o custo de produção, né, do que efetivamente com o preço do petróleo nos próximos 5, 10 anos. Isso praticamente é um esoterismo. Então a gente está muito mais preocupado em saber se ela está entre as empresas com menor custo de produção do que efetivamente, né, o preço do petróleo. Né, se em qualquer situação, né, ela sobrevive. E a Petrobras é uma dessas empresas. Né, com a descoberta do pré-sal, ficou evidente que o custo de produção hoje da Petrobras é extremamente competitivo e é uma empresa que realmente, na parte técnica, é fantástica. Né, nós realmente desenvolvemos a tecnologia fantástico. Mas, né, sempre, mas, né, como a gente, né, exatamente, né, tão em voga hoje em dia, né, como tudo começa pela governança, né, a gente ali temos ali um problema sério. Você imagina que se você fosse, né, Daniel, escolhido para ser presidente da Petrobras hoje, se você for olhar o histórico, né, dos últimos, o tempo médio de permanência é de 2 anos. O que você faz em 2 anos? Mas o que você pode fazer é trocar a equipe de limpeza, né, trocar a empresa que fornece Xerox, acho que nem mais agora, né, ou trocar o software. Né, efetivamente, você não tem como estabelecer um plano, né, ou uma visão estratégica para a empresa em 2 anos. Né, e a gente tem visto que, recorrentemente, né, o principal acionista, que é o governo federal, tem feito interferências ali gritantes. E a gente não está, exatamente pelo fato do Marcos ser colocado aqui no nosso dever fiduciário, a gente não quer ter que ligar a cada praticamente 3 meses, né, do porquê que o acionista controlador, que nós somos sócios dele, está interferindo e ter que explicar e perder o sono de saber se realmente aquilo ali é uma bravata ou não, se aquilo ali é realidade ou não. Né? Então, a gente optou, como o Marcos diz, a gente prefere deixar esse bilhete premiado na mesa. Né? Hoje a gente sabe que a diferença para a Bolsa deste ano é em função, né, de Petrobras, né? Efetivamente Petrobras, que nos últimos 12 meses, 70%. Tirar a Petrobras do Ibovespa, ele zera. Então, é exatamente isso. Então, a diferença hoje, né, de rentabilidade do nosso fundo em relação ao benchmark é a ausência de Petrobras na carteira. Tá? E esse das nossas diretrizes em termos deste olhar, né, de foco na governança, né, de gente confiar efetivamente. E entraria em qualquer estatal, não somente em Petrobras. Porque é o mesmo princípio. Você tem ali, quando você olha ali o estatuto da Sociedade de Economia Mista, o lucro não é o principal objetivo. Você tem a questão da função social. E a função social é exatamente o que o Bolsonaro está falando. Cara, vocês são uma empresa de economia mista, você tem que olhar para a questão social. A gente está aqui numa crise, numa guerra, você vai ficar aumentando o preço de acordo com o mercado internacional? Não pode. Tá? De alguma forma vai até ser legítimo, independente da polêmica, né? Porque a função dela é essa. Agora a questão é o seguinte, ou fecha o capital, né? Ou fecha o capital, ou privatiza. Esse vai e não vai é que prejudica e tira valor. Então a gente prefere não estar nessas polêmicas todas, né? E aí esse seria um dos motivos, né? Louvando sempre na qualidade técnica da Petrobras, a empresa maravilhosa, mas a governança é questionável. Se tiver um grande desconto, não entraria. Mesmo com uma porrada monumental que ela toma, nós precisamos ser coerentes com o nosso discurso. Tá? Então, eu acho que em banco é mais fácil a gente ver esse desconto. Você pega um Banco do Brasil contra o Itaú, ele tem um desconto fenomenal, por exemplo, ele não entraria por causa da governança. Sim. É o que ele falou de bilhete premiado na mesa. De 4 em 4 anos muda o controlador. Ah, tá bom. Quer dizer, quando a gente fez a escolha por esse caminho de entender a sustentabilidade como parte do negócio, né, a gente sabia que ia ter bilhete premiado que ia ficar na mesa. Né? Então, todo mundo está de acordo, a gestora está de acordo, tá. Todo mundo tranquilo, ninguém vai ficar amanhã você não vai vir reclamar que a gente não tem Petrobras não vou. Isso tem que deixar bem claro. Não teremos todo o corpo da gestora entendeu isso e concordou com isso. Então, como 55% é proprietário, quer dizer, né, houve concordância deles também, então E nessa a gente fica tranquilo com isso. E nessa deixa que você colocou em relação, né, vamos dizer assim, dependendo de qual candidato seja eleito, a gente sente que, no caso, um deles seja eleito, o foco é utilizar essas empresas, né, para fazer mais política do que propriamente para gerar lucro. Né? Esse equilíbrio entre lucro e função social, né, vamos dizer assim, no governo que tem uma política mais ortodoxa, tende para o lucro, né,
né, ao passo que num candidato com uma política mais heterodoxa, essa função social vai ficar mais aguçada, e não é à toa que a Petrobras sofreu como sofreu, né, desde a sua capitalização em 2007, né, até a política de preços, né, que acabou criando uma perda de valor sensível. Né? Boa, mas não adianta o assunto não dos presidentes, do próximo mas presidente. A gente fala primeiro de Vale, Fala de Vale agora. Depois a gente volta aqui, a gente não fugir, não. Adianta, não. A gente não está fugindo de Vale. Não, vale dizer que Vale. da Vale tem Golden Shares. Sim. Em Uma alguns estatal. casos existe O mudança de objeto social, coisa e tal, tem algumas coisas que praticamente... Mas hoje já houve uma melhora sensível, né? Então, mas a Vale é um caso interessante, porque a gente pode ir lá para trás e ver quando ela fez a mudança, a união dos tipos de ações, de PNA e ON. Até aquele momento, tinha um acordo de acionistas entre os principais acionistas, e ela negociava com um desconto em relação aos pares internacional muito grande, pela governança. Né? Então, quando ela fez esse movimento, esse desconto praticamente evaporou. Né? Então, uma parte da valorização de Vale, que ocorreu lá 15, 16, acho que 15, 16, mais ou menos, se não me engano quando foi isso, foi pela governança. Quer dizer, um ganho que ela teve de valor pela governança. Só que a governança não foi tão boa assim, né? E deixou acontecer o acidente lá. Dois acidentes. Um foi pela Samarco e a outra foi nela, que realmente foram catástrofes enormes. A gente não era acionista da Vale até então. Né? Ocorrido os acidentes, a gente começou a olhar como é que seria feito. Né? Alguns contatos que a gente tem pessoais, a gente começou a ver que a empresa estava começando a se modificar muito internamente. Né? Então, chegou um certo momento e a gente, vamos conversar com os caras. Né? E o trabalho que está sendo feito lá dentro, o acidente causou um baque tão forte lá dentro, né? E você sente isso conversando com pessoas que são lá e que trabalharam para eles, mas não são ligados à Vale. Vocês falaram diretamente com o pessoal da Vale, isso, então. Isso. Inclusive, a gente provocou um Zoom com eles, né? Um call, em que a gente queria falar especificamente sobre questões de barragens. A gente queria saber de segurança, porque não adianta eu ficar analisando valuation, projeções para frente, se existe um risco de ter um novo acidente. Sim, né? E para a gente, se tiver um novo acidente, para mim, é o fim. É o fim. Né? E praticamente o governo provavelmente vai ter ali uma interferência, provavelmente vai fatiar Vale, ou seja, vai ser algo errado, algo não bom não vai acontecer. O que você falou foi exatamente o que o Luiz Alves Paz de Barros falou quando eu fui em São Paulo, e ele falou, cara, Vale é uma boa empresa e tudo, mas se estourar mais uma... Não, e tá certo. Realmente é um risco que a gente sabe que está correndo. Só que a gente está apostando que o trabalho que está sendo feito pós-acidente está sendo feito de tal forma, de tal magnitude, que a gente acredita, né? No fundo, a gente acredita em teses, né? E a nossa tese é que eles vão conseguir dar uma guinada de qualidade no trabalho de barragens e de sustentabilidade como um todo na empresa, que vai tender a tirar esse gap que foi criado novamente em relação às peers internacionais. Ali tem então, um gap a gente efetivamente de está valor. Acreditando que eles vão fazer um trabalho bem feito de evitar que novos acidentes aconteçam. Né? Obviamente, se vier um terremoto, não tem como... Exatamente. Né? Não tem, aconteceu com uma empresa lá em Minas, que teve uma tromba d'água em cima da represa dela. Aí realmente não há projeto de risco que preveja isso. Exatamente. Verdadeiro cego mesmo, né? Põe-se negro nisso, né? Então, a gente acredita, a gente está indo nessa linha de confiança na Vale em relação à melhora dos seus processos de sustentabilidade. Né? Principalmente conversando com pessoas que não são da área financeira. E um dos reflexos disso, né? Uma das consequências disso. Hoje em dia, a operação pode ser interrompida a qualquer momento pelo diretor que cuida de barragens, não pelo diretor de operações. Então, o incentivo que o diretor de operações tinha era continuar produzindo. Sim. Né? O outro cara não pode ter problema nenhum, não pode ter acidente. Esse cara, o incentivo dele é que não tem acidente. E ele é assessorado por uma equipe, tanto da Vale como uma equipe externa, contratada especificamente para isso, que fica full time lá, né? Junto com o cara. Então, se qualquer probleminha que está acontecendo, para a produção. Inclusive, tem Ministério Público na jogada, tem vamos dizer assim, uma auditoria externa trabalhando exatamente para ajudar a própria empresa. Então, na realidade, é um trabalho em conjunto.
Né? Então, e aquilo, né? Você tem um incentivo para o cara da área de barragem, principalmente olhando para o risco, ele tem que avisar primeiro a diretoria antes da auditoria externa, porque senão temos um problema. Né? Como é que chega a informação primeira lá na diretoria e você não me avisou? Quer dizer, Então, ele tem um incentivo, você está direcionado, que antes não existia, era só financeiro. Então, o cara fazia vista grossa para uma manutenção, né, exatamente para não perder o bônus, e ali você tinha um desvio ali de um incentivo, como o Marcos falou. A gente entende essas ações como positivas, né? Agora, né, a gente acredita nisso, né? Por isso que a gente está em Vale. E a gente também acredita, né, como você colocou, né, desse gap em relação às peers, né, que a Vale, né, com esse trabalho, pode se tornar uma referência. Já que a gente sabe que as peers australianas também não são fluxicheiro, porque só, na realidade, ali, meu amigo, eles só não predam mais porque estão num deserto ali na Austrália, ali. Então, se estivesse ali na Amazônia, eu duvido que eles teriam a mesma preocupação que uma Vale tem hoje. Né, que a gente fala, né, de ser a melhor empresa, na realidade, de logística, de tirar minério do meio da selva e levar para o outro lado do mundo através de um sistema de logística extremamente eficiente e de um minério de altíssima qualidade. Eu acho que esse seria o... Então, quer dizer, a gente busca ganhar capital com a empresa em função de diminuir esse gap de sustentabilidade.